Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje, sou o José da Comunicação e estou aqui hoje com o Marcão Baixada. Tudo bem, Marcão? Salve, beleza, cara? Tranquilo? Tranquilo. E aí, Dudu? Tudo bem? Dudu de E aí, Morrabudo com a beleza? gente aqui. Queria começar já falando sobre o rap, né? Que é o estilo que vocês trabalham. Eu queria saber como é que o rap surgiu na vida de vocês. Se puderem explicar isso de uma forma resumida, como é que o rap surgiu e como é que ele virou a profissão de fato de vocês, como é que se tornaram a música uma profissão. Começando com o Marcão. Eu pensei que tá perguntado do porquê as nossas histórias se cruzam, né? Eu fui envolvido com arte desde a infância. Na época que eu estava na quarta série, eu comecei a escrever, participei de vários festivais de poesia na escola. Tive uma poesia finalista num desses festivais. E aí fiquei animado com essa ideia de escrever e tudo mais. Aprendi a tocar guitarra nesse meio período. E aí tocava em igreja, assim, tinha uma galera que tinha banda e tal, mas ainda não tinha aquela pegada ainda pra fazer parte de banda, eu era muito novo também. E nesse período eu já estava escrevendo umas letras, algumas coisas assim, bem nessa ideia ainda de fazer poesia, não pensando muito em música, alguma coisa ou outra virava música. Mas a expressão, né, da poesia, das suas ideias, né? Assim, Isso, era muito de me expressar mesmo e tal. E com 13 anos eu comecei a jogar basquete. E aí eu comecei a frequentar alguns campeonatos, alguns torneios, e aí sempre jogava alguns torneios que tinha basquete de rua, tinha às vezes campeonato de break também, e apesar de já ter escutado rap, uma coisa ou outra de ver clipe passar na TV e até de ouvir mesmo, tipo, tem sempre um vizinho que ouve Racionais, toca no bar da esquina, isso tal. O contato mais direto que eu tive com hip hop como cultura mesmo foi nessa época que eu tava jogando basquete. E aí eu comecei a ver batalha de MC, muita batalha, e uma das coisas assim que eu fiquei bem curioso é que hoje, por exemplo, eu percebo muito isso, assim, a galera começa a batalhar para ter uma certa visibilidade nesse circuito de batalha de MC, de improviso, para depois um público, isso, né? Consegue usar esse público para mostrar o trabalho. A galera geralmente entra no circuito de batalha e depois começa a lançar música. Na época, eu acho que nas gerações mais antigas, a galera já fazia música e batalhava, que é o que eu acho que a galera hoje enxerga com um risco muito grande, sabe? Tipo, de ser, sei lá, às vezes dar uma mancada numa batalha e perder um pouco do seu público, dessa visibilidade. E aí eu fiquei muito nessa de pesquisar a música dos caras que batalhavam. Que eles tinham, muita gente tinha na época MySpace, né? A maioria dos MCs tinha MySpace. E aí eu enxerguei que, tipo, podia musicar as poesias que eu escrevia através do rap, como música. E a partir daí eu comecei a experimentar e gravar coisas em casa mesmo, no computador, e aqueles fones que vem com o microfone embutido, e sempre interagindo com a galera. E aí cheguei em 2 pessoas na época, que foi o Alex MC e o Léo da 13, que é nosso parceiro no grupo Comboio, né? E aí a partir daí o Léo me chamou. Mais do Comboio daqui a pouco. Isso. E a partir daí o Léo me chamou, pô, cara, vi que tu tá fazendo rap, tá gravando as músicas e tal, tu me tem aqui adicionado. Então, vai rolar uma oficina, um curso de produção de áudio em software livre, que foi do Pontão de Cultura, o Preto Góes, do Ministério da Cultura, que acontecia lá no Espaço Enraizados. E aí eu fui muito nessa pilha, assim, de tipo, pô, vou aprender a produzir meus sons e tal, aprender a criar base e tal, porque, pô, pegava base na internet de uma música já existente e gravava em cima. E fui muito com essa premissa de querer realmente aprender e ter uma certa autonomia, entender o que é produzir música. Aí, tipo, no software você teria essa autonomia, né? Isso, exato. E aí, tipo, eu lembro que o primeiro dia de aula eu fui, o Dudu estava lá, eles tinham acabado de voltar da viagem, né, da França e tal, e então o espaço tava
tinha uma efervescência ali de gente circulando e eles tinham acabado de voltar de viagem, o Léo já tava dando esse curso. E aí, tipo, nesse dia o Dudu não ficou, ele passou assim, deu um salve na galera e tal, recebeu a turma. Você e aí. Não se conhecia ainda? Hoje só de. Eu já participava das comunidades que tinha na época de Orkut ainda. E acompanhava geral assim pela internet. Então, tipo. Porque no meu bairro, tipo, tinha galera que gostava de rap, mas não tinha necessariamente a galera que, tipo, praticava algum elemento do hip hop, não tinha ninguém que era b-boy, não tinha ninguém que tipo era MC e tal. Então, tipo, as primeiras referências assim de artistas que eu tive do lugar onde eu vivo, tipo, foi o Dudu, o Léo, o Alex e o Slow da BF, assim, tipo, então, e ver que esses caras já tinham uma vivência dentro da cena do hip hop em termos de estado do Rio, em termos até de Brasil mesmo. O Dudu já tinha uma rede estruturada com enraizados pelo Brasil, em São Paulo, uma cena muito forte, estava sempre tocando em outros lugares. Então, pô, esse reconhecimento, tipo, de ver que tem gente da sua área, do seu espaço ali de convivência, que é a Baixada Fluminense, que está distante de um eixo de cena cultural que é muito predominante aqui no centro do Rio, por exemplo, na Zona Sul. O fomento, a acessibilidade, tu sair de casa, se locomover para curtir o evento e ver esses caras fazendo isso acontecer ali na área, para mim foi o primeiro impacto, assim, de pessoal entender, a Baixada Fluminense é uma região aqui do Rio, na região metropolitana do Rio de Janeiro, né, que a gente está falando. Isso, exato. E... Como é que virou a profissão? Eu vou ganhar dinheiro. Então, na verdade não vem nem da questão de profissão, cara. Tipo, eu sempre gostei de redação, sabe? Uma das coisas assim que eu me dava muito bem na escola era fazer redação. E aí eu lembro que na época que a gente fazia esse curso de produção de áudio, tinha uma parada que era a seguinte: a galera que se formava no curso, para ter um escoamento de produção e tal, tinha uma web rádio que funcionava do Enraizados, e aí a galera que se formava trabalhava nessa web rádio, fazendo gravação de spot, fazendo gravação de podcast, tinha um programa ao vivo e tal. Eu lembro que, tipo, no meu primeiro dia de aula eu já queria participar das paradas. Eu fiquei, Léo, quero participar da rádio, o Samuca, que era o coordenador lá do Pontão de Cultura, quero participar e tal. Aí comecei a ir como ouvinte. Saca? Aí, tipo, comecei a fazer cobertura de pegar a agenda dos eventos que estavam rolando pra divulgar na rádio. Comecei aí a partir disso eu comecei a me desenvolver enquanto artista e de conhecer pessoas da cena do rap, pra poder, tendo a rádio como meio de divulgação, poder estabelecer esse contato e tal. E aí, com o tempo, eu comecei a escrever também pro portal do Enraizados, que tem um portal de notícias e blog, várias colunas e tal, tem vários colunistas parceiros. E o meu primeiro contato, assim, de entender, de trabalhar com o hip hop, com o rap, foi dessa forma, como comunicador. E aí, a partir disso, eu comecei a gravar minhas músicas junto com o Léo, no estúdio do Enraizados e tal. E aí veio a primeira música, assim, de trabalho mesmo oficial, que foi Final Feliz, que é um single romântico e tal. A gente lançou em 2011. Saiu numa coletânea do Enraizados, que Enraizados desde o início, o Dudu vai poder falar disso um pouco mais. Sempre fez coletâneas, sempre fez coisa de rodar na rua, de vender e tal, e juntando a galera do Enraizados de todos os lugares. Tipo, tem um cara do Piauí que lançou uma música fechada com Enraizados, o som saiu na coletânea. E aí o som saiu nessa coletânea, e aí, tipo, um DJ parceiro da rádio, ouvia a rádio direto, mandava salve pra gente. Ele era locutor também, na época era Multishow FM, que acho que não existe mais, né? Era uma rádio online que a Multishow tinha, e aí a música estreou lá na Multishow FM. Aí foi uma coisa... O seu primeiro passo profissional da música com hip hop. Isso. Pra mim foi uma coisa que marcou. Não tanto pela música em si, saca? Porque, tipo, eu sempre escrevi coisas românticas, hoje em dia é difícil fazer love song e tal, mas pela rede que essa música me proporcionou, as pessoas que eu conheci, depois tiveram vários remixes dessa música, vários produtores fizeram remix dessa música também, então ela rodou bastante nesse sentido, assim, e até de atingir um eixo que não é tanto do rap, né, que a galera, tipo, hoje em dia se aproxima muito do rap até pelos love songs e tal, o público do rap é um público
majoritariamente masculino. Então, geralmente, as mulheres, o público feminino se aproxima um pouco do rap por essas músicas mais love song, mais light, por assim dizer, sabe? Eu acho que o primeiro passo, assim, quanto músico mesmo de rap. Tem essa coisa da música, toca no rádio, tem esse simbolismo também, não tem? Cara, eu não percebo isso muito com a galera do rap, saca? Porque eu acho que o lance do rap sempre foi uma parada muito de rua. Sempre foi uma parada da galera, tipo, fazer mixtape, fazer coletânea e, tipo, vender de mão em mão, saca? Acho que o Dudu já fazia isso há anos com as coletâneas do Enraizados. O Emicida, quando lançou a primeira mixtape dele, foi isso, né? Foi vendendo mixtape de mão em mão, tipo, vendeu muito rápido, teve que fazer uma segunda leva. Sempre foi uma coisa mais de rua. E até mesmo pela abertura também nas rádios com determinados tipos de música, não só pelos temas, mas pela sonoridade em si. Eu acho que foi um acerto ter lançado essa música, mas que na verdade não teve essa intenção de fazer a música pra isso, pra tocar no rádio, sabe? Rolou. Tem uma pergunta aqui que eu acho que se encaixa um pouco com esse tema, posso fazer? Pode. Que é o Iami Gordão, ele pergunta: como você lida com esse novo conceito de sucesso hoje em dia? Que ele vê, por exemplo, que o Marcão toca em várias festas, tem vários DJs que o conhecem, tocam músicas dele, porém o retorno financeiro disso é quase nulo. Acho que isso se comunica um pouco, vocês estão falando de tocar no rádio ou não, que de repente o hip hop é uma cultura mais de rua, né? Esse conceito de sucesso é outro, Como né? que é isso pra você? Cara, muita gente me considera, de certa forma, bem sucedido pelas coisas que eu conquistei, do meu trabalho solo, trabalho com comboio, com as ações dentro do Enraizados. E eu acho que é isso, assim, Zaga, tipo, as pessoas confundem muito a questão, tipo, do sucesso, da fama junto com a exposição e o retorno financeiro, que são três coisas completamente distintas, assim. A questão do sucesso, eu acho que é consequência do trabalho que a gente desenvolve, né? A fama e a exposição é o que as pessoas pensam que a gente está tendo com o trabalho que a gente desenvolve, e o retorno financeiro é o que realmente a gente consegue tornar viável ou não de ter rendimento, né? De ter fluxo de grana. Na época que minha música tocou na Multishow FM, por exemplo, eu não fazia nem ideia ainda de toda essa questão de direito autoral. Então hoje eu entendo e sei a importância que tem quando toco a música na rádio. Pô, tô lá às vezes no portal, essa semana a Lilian fez o vídeo lá, é o pagamento e tal. Aí, pô, você vê lá ali no relatório, né, as coisas que, pô, maneiro. Quando toca a música na rádio e se eu sei que ela tá em situação adimplente com o ECAD, eu já fico, pô, maneiro, é uma graninha que já tem essa consciência, coisa que eu não tinha em 2011 quando eu lancei essa primeira música. Então, acho que são coisas diferentes, mas que estão ligadas, saca? Tipo, eu acho que a exposição hoje, a galera tá muito preocupada com a questão dos números, de quantidade de views e tal, e isso vira um embrião de muitas formas, porque parte do público só acaba querendo consumir determinada música se tiver determinada quantidade de views, e os contratantes também ficam muito apegados a essa questão do artista que está fazendo muito número ou não está. Então existe muito essa preocupação, acho que por parte da gente quanto artista, de tentar deixar um pouco claro também o que é cada coisa, sabe? O que é ser bem sucedido, o que é estar fazendo dinheiro, o que é ter fama, sabe? Eu acho que independente do retorno financeiro, que realmente assim é quase nulo, uma das coisas que eu vim pra cá pensando também que seria importante ter como fala, entender que essa crise que a gente está passando é uma crise, acho que política e econômica também, se reflete muito na questão do cultural, da música em si, porque também eu acho que, pelo menos aqui no Rio, sei lá, de uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, a coisa estava um pouco mais
tava fluindo um pouco melhor na cena do rap no Rio de Janeiro e tal. E esse colapso que a gente entrou fechou um pouco as coisas, porque querendo ou não, as festas, os eventos, as casas acabam optando por também fazer eventos que saibam que vão ter determinado retorno, que acaba ficando ali naquele eixo de sertanejo, de funk, de samba. E a gente já era um espaço difícil de disputar com os grandes nomes do hip hop, e hoje a gente acaba disputando também com outros estilos. Então, acho que independente disso, eu acho que o mais importante é a gente saber que a gente fez coisas assim, tipo, incríveis nesses últimos anos, enquanto músico de rap. E vale até um comentário para essa pergunta. Hoje um cara tweetou falando comigo e tal, pô, lembra a primeira vez que eu vi o Marcão, tipo, foi uma mixtape que eu lancei em 2015. Esse comentário. A Black Friday até printei, postei no Stories e tal. Ele falou que, pô, foi importante para ele ouvir. Ele mora numa favela, eu acho que é na Rocinha. Na época ele falou que tava bem complicado lá, e ele falou que foi importante escutar a mixtape e ele poder também saber lidar com a questão de ser favelado, com a questão de viver na favela, de lidar com acho que ele falou alguma coisa assim, lidar com ódio de viver na favela. Acho que ele quis dizer a questão da pobreza, de estar exposto ali à violência, a questão toda do tráfico e tudo mais, saca? Então acho que isso é uma definição, acho, sim. Eu até comentei isso respondendo a ele, são mais vitórias silenciosas que às vezes o público não enxerga isso, não percebe, mas isso já é uma forma de ser bem sucedido, de saber o impacto que a sua arte tem pro mundo, para as pessoas, saca? Depois eu quero falar com você mais sobre mixtape, mas eu vou passar aqui pro Dudu. O Marcão falou várias vezes do Enraizados, né? O Instituto Enraizados, que é a obra desse cara aqui, do Dudu de Morro Agudo. Eu queria saber um pouco como é que você começou no rap, para explicar pra gente, se puder, né, resumidamente, que é uma história longa, né? E também falar um pouco do Enraizados também, né? Então, o Marcão falando agora passa um filme na cabeça, né? Coisa que ele falava que é uma visão muito particular dele, assim, que às vezes eu nem presenciei, eu não sei a importância que tem pra ele e tal. Mas a minha história no rap começa, tipo, há 25 anos atrás. O Marcão não era nem nascido, né, Marcão? Marcão... E era um outro Brasil, né? Era uma outra... O meu envolvimento com a arte era totalmente diferente, era uma válvula de escape. Eu também sempre escrevi. E tinha uma angústia muito grande, muitos questionamentos que eu não via resposta em lugar nenhum. E eu comecei a ter respostas com o rap, né? Eu comecei a ouvir alguns grupos de rap que traziam resposta para as minhas angústias. E parece que o mundo se abre, o leque, fala, cara, assim, todo mundo precisa conhecer o rap. Aí eu comecei a escrever, já escrevi algumas coisas, como o Marcão falou. Eu também comecei a musicar algumas poesias. Naquela época as músicas tinham 10 minutos, eram sempre uma história muito longa, com personagens, com uma série de coisas, e era um processo criativo muito profundo e interessante, que às vezes também me livrou de muita coisa, assim. Eu passava muito tempo escrevendo, muito tempo dentro de casa e tal. O exercício da escrita o tempo inteiro eu começava a observar a minha comunidade, começava a observar as pessoas, começava a analisar o contexto que a gente estava vivendo, e aquilo sempre virava uma crônica que ia para a música, para letra de rap. E eu tinha muita vontade de meio que... Eu senti que o rap me libertou, né? Tipo assim, tirou uma venda dos meus olhos. Eu queria que outras pessoas tivessem essa mesma sensação. E a forma que eu encontrei de fazer isso foi criando uma instituição que na época também não tinha noção que o Enraizados se tornaria o que se tornou hoje, mas que desse proporcionar... 18 anos, né? Como você teve. O Enraizados eu fiz com 18 para 19 anos de idade. E só que meus amigos hoje intelectuais dizem que eu digo que inventei um caô, uma mentira, que o Enraizados já nasceu grande. Eu contava isso para as pessoas. Eles falam, não, cara, você projetou o Enraizados, você projetou na sua cabeça o que você queria que fosse. E foi justamente isso, assim, eu queria que outros jovens que tinham um perfil parecido com o meu experimentassem, tivessem a sensação que eu tive, né? Que essas vendas caindo, começassem a enxergar o mundo como ele realmente é, e começassem a criar
obras que se eternizassem, que ficassem para sempre, como o Marcão falou da primeira música dele. Tipo assim, isso aí é da história dele, é da história do hip hop do Rio de Janeiro, porque hoje ele é um cara que se destaca na cena, saca? Eu tenho o maior orgulho de o Marcão fazer parte, ter esse início dentro do Enraizados. O Léo da 13 é outro cara também que é super destacado. Hoje em dia tem o grupo dele, o coletivo dele, a empresa que faz as músicas, está dando oportunidade para outros jovens e tal. Associado, Léo da 13. Léo da 13 E tem isso, assim, como eu falei que comecei há 25 anos, eu passei diversas gerações. O hip hop vem se transformando, o rap vai se transformando, né? Então, assim, o hip hop de 25 anos atrás era um, o hip hop de hoje era outro. Quando o Marcão começou, era uma coisa, hoje em dia é outra, totalmente diferente. E eu tenho o privilégio de estar sempre com os caras mais novos e eu vou me atualizando o tempo todo, né? A gente vai trocando o tempo todo, eu vou ouvindo, ouço a demanda dessa juventude, o que os caras estão ouvindo, o hip hop. O Marcão é um estudioso do rap, né? Então, assim, ele sabe tudo que está rolando no mundo, ele faz uma análise, sintetiza e traz. Então, assim, eu não preciso ouvir tudo, ele que ouve. Eu pego aquele sumo ali, né, e falo, putz, mano, esse negócio aqui, então, vou misturar com essa bagagem que eu já tenho e vou criar algo novo. E é sempre um desafio pra gente que aprendeu o rap de uma forma, né, se adaptar e ir se transformando para esse novo, né? Eu não tenho... Tem amigos meus da minha geração que são super problemáticos com esse lance, tipo assim, pega o rap de antigamente e fala, não, isso aqui que é rap, o de hoje não serve, e eu não tenho nenhum problema com isso, assim, eu adoro o que essa molecada tá fazendo e aprendo o tempo todo. Mas por outro lado também tem uma molecada que não ouve a galera da antiga, tá ligado? E fala, não, isso aí não é rap é isso aqui de hoje. Tem essa ousadia? Mas é por falta de conhecimento mesmo. Porque eu tava conversando com o P,10, que é um outro rapper da Baixada também, que tem um trabalho bem legal, tá na ativa também há muito tempo, tal, resistente. E ele falou que foi numa escola, ele é professor também, foi numa escola, o pessoal ia fazer uma apresentação de rap. E ele falou, pô, legal, eu também faço rap. Primeira coisa que os moleques falam, olha pro cara, né? Pô, mano, o cara tá com cabelo branco, né? Como assim você faz rap? Não, eu faço, ele mostra o rap. Aí o moleque fala, pô, tio, isso aí não é rap não. Porque o rap pra ele começou de tal dia pra frente e ele não, o que dali pra trás ele não conhece e não considera rap. Então, eu acho que o papel do Enraizados é importante por isso, porque a gente meio que... conecta... É isso, as duas pontas e a gente fica trocando ideia ali no meio. Então a gente tem uma oficina de rap, esses dias a gente estava sentado, o Passarinho também, que é associado aqui, ele me mostrando os clipes de rap novo, e eu mostrando pra eles os clipes de rap velho. Aí fala, cara, que louco, isso aqui e tal. Eu falo, mano, que isso aqui é bem legal também. Então acho que o papel, né, a minha história no rap se confunde com a história do Enraizados e a história de muita gente na Baixada Fluminense que está fazendo rap hoje se confunde também, passaram por Enraizados. E eu falo que eu tive uma ideia há 20 anos, 18 anos atrás, mas que o Enraizados que tem hoje, ele é fruto da colaboração de todo mundo que passou e que passa por ele, entende? Então, o Átomo, a Lisa, essa galera da minha geração chamam o Enraizados como quilombo, porque todo mundo que precisa, que não se enquadra nesses padrões todos estabelecidos aí, querem fazer sua arte da sua maneira e tal, procuram Enraizados. Todo dia hoje chega menino lá que tá fazendo rap totalmente diferente do Marcão, que são super fãs, né? Tipo, minha filha falou com o meu genro, falou, cara, o sonho do cara é conhecer o Marcão. Eu falei, que louco, né, cara? Eu falei, traz o cara pra conhecer o Marcão, chama o Marcão e tal. E a gente tem isso, a gente é referência, a gente mora na Baixada e a gente consegue ser referência pros meninos da Baixada. Pra mim, aí tava falando esse lance de sucesso que o Igor perguntou, é justamente isso, cara. Sucesso é a realização, você ser bem sucedido naquilo que você faz, né? Hoje em dia eu falo que eu sou privilegiado demais porque eu vivo disso, né? Eu vivo de rap e às vezes eu vivo de rap sem cantar rap, porque existem milhões de formas de você se profissionalizar e você viver da música, na verdade. Então eu faço questão de trazer os meninos aqui na UBC, por exemplo, como já trouxe vários aqui, que eu acho que isso
o direito autoral é complicado para o cara entender de início, mas é uma prática, é um estudo. Então o cara vai batendo cabeça até que aquilo faz sentido para ele. Então eu acho legal trazer ele aqui para ele experimentar isso, trocar ideia contigo, com a galera. Aí depois ele vai embora e começa a pesquisar sobre isso, saber da importância de se registrar um som, de disputar, espaços, né? de disputar também esse mercado. Musical, né? Envolve, né? Então o papel do Enraizados é isso. E essa transição minha de conhecer o rap para trabalhar com rap foi uma transição dolorida, né? Porque você precisa de grana para você sobreviver, né? Tem família, tem tudo isso. O rap que eu faço não é um rap comercial, então eu tenho que encontrar meu público, encontrar onde que as pessoas pagam para ouvir o que eu tenho para dizer e tal. Isso é um processo super demorado. Então, assim, 25 anos depois que eu comecei a fazer rap, as pessoas pagam para ouvir aquilo que eu tenho para dizer, as pessoas pagam para ir no show para ouvir, as pessoas querem comprar o disco. É um processo que é demorado, não é fácil para o menino chegar hoje e falar, pô, vou entrar pro rap porque eu vou ganhar grana. Então o cara entra pro rap e fala, pô, vou fazer um clipe, vou botar no YouTube e vou ter, sei lá, 500 mil, 1 milhão de views e vou ganhar grana. Às vezes o cara não sabe nem como é que monetiza um lance no YouTube, não sabe como é que retira essa grana. Eu lancei um clipe agora, o clipe estava com 500 views, um exemplo. Aí o pessoal, pô, 500 views não é nada. Só que eu estava exibindo ele em Salvador para 600 pessoas no teatro, né? Então, como é que você faz essa balança? As 600 pessoas realmente viram o clipe, vieram falar comigo e compraram meu disco. O impacto é muito maior, né? Eu considero dessa forma. Então também tem que ter essa visão empreendedora também, né? Não é porque todo mundo está indo para lá porque eu tenho que ir para lá, né? Eu dou sempre um passo atrás e vejo, né, qual o tipo de arte que eu estou fazendo, qual é o meu público. O meu público não é o mesmo do Marcão, né? No comboio, nós três juntos, a gente solo, o meu público não é o mesmo dele, o dele não é o mesmo do Léo, a gente é totalmente diferente. No comboio tem um público do grupo, é um negócio muito doido, você tem que parar para estudar tudo isso. Pensando que você citou o comboio, perguntar para vocês depois, mas eu já queria falar sobre o comboio, e vocês foram lá para os Estados Unidos e ganharam um campeonato de hip hop chamado Take Back the Mic. Isso. E queria saber como é que foi essa experiência lá fora para a carreira de vocês, quando vocês voltaram, né? Primeiro, mais uma vez, já falei com vocês parabéns, né, por esse título, né, que é um reconhecimento muito, muito importante para a carreira de qualquer artista, de qualquer estilo. Mas quando vocês voltaram, como é que foi pegar essa experiência e trazer para a carreira de vocês? Eu queria contextualizar, dizer assim, antes de ir para os Estados Unidos, a gente tinha feito uma turnê na França. Então, quando a gente... Com comboio. Então, quando a gente sai do Brasil, quando a gente volta, é outra história. Então o pessoal, porra, como é que foi lá, como é que vocês foram e tal. Então a gente tocou em teatro em Paris, a gente passou por 5 cidades fazendo dezenas de shows e tal. Então a gente já tinha essa experiência e já sabia que isso impacta na nossa imagem, né, na nossa marca quando a gente volta para o Brasil. Depois, quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente estava passando no Enraizados uma crise tremenda, assim. Então, assim, a gente estava meio que... Crise financeira. Ela tinha quebrado. Então, a gente meio que não tinha muito o que fazer, não tinha trabalho. E aí uma amiga ligou dizendo que se a gente podia publicar no portal sobre esse campeonato norte-americano para divulgar no Rio de Janeiro. Aí eu chamei eles e falei, cara, a gente não tá fazendo nada, meu irmão. Vamos participar disso. E tipo assim, tinha pouquíssimos dias para terminar as inscrições e tal. Marcão, vamos embora, Léo, vamos embora. A gente se inscreveu, colocou nossa música na rede, na plataforma dos caras. E a música começou a ser ouvida no mundo todo, não era no Brasil. Então o Derek ligava pra gente e perguntava, pô, vocês conhecem alguém em Kingston? Porque sua música tá sendo a mais ouvida da plataforma em Kingston. Eu falei, cara, eu não sei nem onde é que fica Kingston, tá ligado? Então como é que eu vou conhecer alguém em Kingston? E aí ele tinha marcado para conhecer o pessoal, quando ele veio no Brasil, pra galera ir pra Lapa. Então a gente no Enraizados tem isso, cara, eu não vou pra Lapa. Se vocês quiserem conhecer, vocês venham em Morro Agudo. E quando ele Enraizados fica em Morro Agudo, um bairro de Nova Iguaçu. E quando ele chegou em Morro Agudo, tava, sei lá, 30, 40 jovens reunidos dentro de um bar, onde a gente faz nosso sarau. E o cara tinha, sei lá, 2 horas para fazer a filmagem. Sei que ele ficou 4, 5 horas lá e gravando, andamos no bairro todo. E no final ele falou, cara, o hip hop aqui é de verdade. Isso me impactou muito porque
ele sentiu que aquilo ali é a nossa vida. A gente não sabe fazer de outra forma, né? A gente não sabe fazer um hip hop maquiado, né? Separar o artista da pessoa e tal. E aí quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente ficou entre os 3, né? E foi disputar a final nos Estados Unidos. Aí eu falei para os caras o seguinte, falei, irmão, a gente já venceu. A gente saiu de Morro Agudo numa situação totalmente adversa que a gente estava, sem grana, e a gente está em Miami, brother. Então, tipo assim, rolezeira, praia o tempo todo, e tocando num espaço que eu nunca toquei no espaço, não sei, o Marcão é um cara que, né, mais viajado e tal, mas nunca toquei num espaço como aquele. E aí você tem um agravante. Nosso DJ era o DJ Mazeu do De La Soul. Então, assim, você tá tocando com um cara que é seu ídolo e o cara, tipo, o cara desce pro teu andar ali pra trocar ideia e te deixar super à vontade. Então, pra mim, foi uma experiência incrível. A cereja do bolo foi a gente ganhar, né? Porque eu falei, cara, se diverte. Porque a experiência só de participar do projeto... Só a viagem... Pô, a gente tem que escrever um livro sobre isso, porque só pra gente chegar lá, foi uma odisseia, né? E aí, quando a gente volta... transformou a nossa vida, transformou Enraizados. A gente está numa sede hoje, a gente tem uma sede hoje graças a essa vitória que a gente teve em Miami, né? Então até hoje as pessoas meio que não lembram muito da minha história antes desse campeonato de Miami. Pô, vocês ganharam o campeonato... Com divisão de água mesmo, né? Como dizem, né? Total. E acredito que pro Marcão foi a mesma, ou muito parecida, a mesma sensação, né, cara? Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência internacionalmente que foi para você. Na questão do como você foi lançar os próximos trabalhos, o que isso interferiu, essa experiência? Cara, então, acho que a gente estava até trocando essa ideia semana passada. Minha primeira viagem de avião foi internacional. Nossa primeira viagem foi para França em 2013. Você é do Rio de Janeiro ainda? Né? Não, já tinha ido para São Paulo com comboio mesmo. A gente fez show. O primeiro show assim fora do estado mesmo foi com comboio em São Paulo. Né? Oi? De ônibus. De carro. De carro. Para Guarulhos? Guarulhos foi no Itaim Paulista, vai direto. Aí, pô, esse dia já foi um rolê histórico, porque tipo, a gente tocou no mesmo palco que o Dexter e o Emicida, um festival de rua bem de quebrada mesmo. E minha primeira viagem de avião foi pra França. A gente fez uma ponte aérea em Amsterdã. De Amsterdã fomos para Luxemburgo e de carro pro norte da França. Então foi tudo muito impactante. Eu quase não dormi assim, porque quando a gente foi, o Dudu falou, mano, vai na visão de absorver mesmo tudo que você puder e tal. Tipo, quase não dormia assim, tipo, tentava aproveitar ao máximo. E uma câmera ficou comigo, tirava foto de tudo, escrevia. Foi até uma época bem produtiva, até pro portal mesmo, que toda vez a gente escrevia, fazia diário de bordo. Tem até hoje no YouTube esses vídeos, tem uns vídeos bem engraçados de zoeira e tal. Experiência em produzir conteúdo. Isso, também. Numa época a gente nem tinha tanta preocupação de produzir pra ter alcance, mas de produzir mais na intenção de ficar registrado mesmo, sabe? Acho que até hoje a gente faz isso assim, muito com essa intenção. E aí, pra mim foi muito impactante essa primeira experiência, que quando a gente foi pra Miami já foi contra a cabeça, já foi meio que, apesar de serem países, termos ido para países diferentes, já foi uma coisa de estar meio que preparado já para absorver. Apesar de terem sido 2 viagens apenas assim que eu fiz para fora do país, quando a gente foi para Miami foi uma coisa mais familiar, saca? De estar em contato com outra cultura, com outro povo. E eu acho que a gente ficou em Miami Beach, foi um final de semana, foi de sexta a terça-feira, se eu não me engano, e é uma região bem turística, né? Acho que essa sensação familiar também vem um pouco por causa disso, porque passa gente de todo mundo em Miami Beach. Então tinha brasileiro no evento que a gente tocou no dia da competição assistindo. Todo mundo perguntava, tipo, vocês são do Brasil e tal. Tinha restaurante brasileiro lá. Então foi uma sensação bem familiar assim, de estar no lugar, até por ter praia também, né?
Então tem essa proximidade com o Rio de Janeiro também na questão do clima. E aí, cara, sobre pensar em música, eu sempre fui, como o Dudu falou, sempre fui muito ligado em tudo, assim, gosto de pesquisar bastante, gosto de ouvir bastante. Eu acho que o nosso retorno, acho que não foi nenhuma questão tanto de pensar no que lançar, mas eu acho que foi uma questão de absorver mais sonoridades de outros lugares, saca? Tipo, hoje eu vejo a linguagem do rap muito mais universal, e não tem tanto essa barreira assim de tipo, isso por um lado é bom porque a gente consegue dialogar melhor com pra fora, saca? Da galera tipo, de outros países ouvir nosso som, pô, legal. Mesmo que não entenda a letra, tá familiarizado com a sonoridade, mas ao mesmo tempo também afasta um pouco a gente da sonoridade peculiar que tem no rap brasileiro. A gente acaba se afastando um pouco dos elementos orgânicos, a gente acaba deixando um pouco de flertar um pouco com samba, por exemplo, com a própria oralidade mesmo de cada, específica de cada lugar e tal. Eu acho que o importante acho que é saber dosar, saca? Tipo, eu sempre tive muito essa coisa assim de, como o Dudu falou, de escutar, absorver e sintetizar porque eu já faço, saca? E aí teve a gente chegou, o Brasil teve essa onda no rap brasileiro da influência do trap music, né? Coisa dos graves, os BPMs mais desacelerados nas músicas, e eu acho que eu consegui absorver isso bem pro meu trabalho, que no ano mesmo que a gente disputou o campeonato, eu lancei uma música que foi a Psico, que é uma das minhas músicas hoje mais conhecidas, que eu acho que contribuiu pro meu trabalho ter uma projeção a nível nacional, que eu até cito essa coisa na própria música, né, da gente ter ido pra Miami e tal. Eu acho que foi uma coisa que marcou bastante esse hype, né? Foi um certo tipo de hype que estava em torno da gente ali depois dessa viagem, dessa conquista. E eu acho que foi importante também, não só nessa questão de música, mas importante também de... Não seria confirmação a parada de concretizar, de virar uma coisa comum. Por quê? Em 2014 eu abri o show do De La Soul aqui no Rio de Janeiro, no Circo Voador. Eu tive a oportunidade de abrir 2 vezes para eles, a primeira em 2014 e a segunda em 2016, que eles retornaram. Então foi muito legal encontrar o Mazeu em Miami, meio que já se lembrar, tipo, pô, ele tava lá no show e tal. Em 2016, quando eles vieram, a gente tava passando o som, tipo, o Mazeu chegou primeiro que os caras pra montar o equipamento. E tipo assim, ele foi montando equipamento, curtindo nossa passagem de som, e veio trocar uma ideia comigo e tal, pô, bom te ver e tal. Que inclusive quando a gente se encontrou lá, ele falou, pô, vou ver vocês em breve, sabe? Então, acho que o impacto maior assim, da viagem, de ter tido contato com os artistas que a gente conheceu lá, foi muito mais uma coisa de concretizar essa questão toda, que é viver de música, que é ser um artista de hip hop a nível nacional, a nível global, de viajar, de estar na estrada mesmo, não só na estrada no sentido de estar viajando, de estar em turnê, mas de estar na estrada, de estar ali no propósito de ter uma carreira consolidada. Então é muito legal, tipo, é uma coisa meio de virar habitual, sabe? Tipo, galera que trampa na TV ali já tem um dia a dia ali de se encontrar no estúdio e tal, mas às vezes mora no mesmo lugar, às vezes, pô, frequenta os mesmos eventos, tá incluso no mesmo círculo social. Então, mesmo com essa distância, tipo, de país e geográfica, né? É legal tu tá num rolê, numa festa, tu encontrar com um cara gringo, tipo, e ser comum, e já se conhecer, de saber quem é o cara, pô, e aí, beleza e tal. Eu acho que o mais impactante, assim, pra mim foi isso, assim. Quem tá falando de música, eu queria pedir um rap pra vocês agora. Pode ser? Pode, pô. O Dudu lançou em julho? Foi julho ou julho?
Foi final de junho. Lancei nas plataformas e... Ele me chama aqui, ó. Essa arte maneiríssima. É a arte do Rafael Zucchi, lá de São Paulo. E chegou da fábrica agora. O físico chegou da fábrica tem 2 dias. E a gente vai fazer o lançamento em dia 15 de setembro. Fiquem ligados aí que no final da live tem um sorteio desse exemplar aqui. Fiquem ligados aí. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o CD. Eu queria que você mandasse pra gente um trecho da Conquista do Capoeirão, que é um clipe que foi filmado lá no Enraizados, né? Isso. Essa música eu escrevi quase que sob encomenda, sabe? Assim, um amigo estava fazendo um filme e tal. E a ideia do filme era essa ideia meio da dicotomia entre o bem e o mal, né? Então, assim, se a gente escolhe o nosso destino, se a vida leva a gente por bifurcações que a gente acaba chegando. Então, eu conto a história de 2 irmãos na música. Então, a música se chama 2 moleques, uma vida inteira pela frente. Quem diria que um deles se tornaria um delinquente perigoso do morro mais cabuloso? Realizou seu sonho e se tornou um criminoso. Gil Cabala não se abala, com ele não tem perdão. Se apunhala, vai pra vala sem direito à comoção. Na favela do Formiga, respeito das antigas. Se os polícia investiga, tem propina na farda. Com ele não rola intriga. Se pega, ele castiga. Há quem diga que ele mata com tiro de espingarda. Mas seu irmão trilhou outro caminho. Considerado na favela vulgo ligeirinho. Moleque sonhador, gente boa. Trabalhador não fica à toa. Adianta o lado dos parceiros, porque sabe que Deus sempre abençoa. Isso aí, velho. Esse trabalho que você lançou, hoje em dia a gente fala muito de crowdfunding, né, do financiamento coletivo. E uma coisa que a periferia em si já tem, né, de conhecimento técnico, é a colaboração coletiva, né? E você usou isso no lançamento desse álbum, né? Tanto na produção da arte do álbum, como a produção dos videoclipes. Isso, como é que funciona na prática essa mobilização para fazer esse trabalho, de mobilizar a comunidade? Ou até pessoas, você cita no seu release, de conectar pessoas que não se conhecem e poder, de distante fisicamente, realizar o mesmo trabalho. Como é que isso funcionou na prática? Então, como você falou, esse projeto, ele é todo colaborativo e livre, né? São 2 conceitos e tal que eu trago nesse projeto, porque ele tem muito a ver com aquilo que eu penso, aquilo que eu faço. Eu sou um cara fragmentado, assim, eu sou na minha essência, eu sou artista, mas eu sou um cara que eu sou líder, arte educador, eu gosto de estar com a molecada e tal. Então, às vezes eu deixo de lado a parte do artista e vou ser a liderança do Enraizado, de Monragudo e tal. Às vezes eu sou mais empreendedor, então eu vou pensar em como conseguir grana com aquilo que a gente faz e tal. Várias frentes, né? Isso meio que me incomodava um pouco, porque eu falo, putz, cara, eu tenho que largar isso aqui, às vezes quando eu volto aqui já tem que começar do início de novo. E aí surgiu a ideia de lançar esse álbum meio que juntando todos esses eus, na verdade. E a ideia é que o álbum fosse colaborativo desde o início. Então, assim, nada mais justo do que começar com crowdfunding para você colocar o álbum na rua. E eu lancei esse crowdfunding numa época que crise total, todo mundo duro, mas Enraizados tem uma rede internacional, né? Então é muita gente. E o crowdfunding é um trampo, um trabalho, tem que se dedicar naquilo ali 8 horas por dia, ligando, informando, mandando e-mail, criando arte o tempo todo. Então, o legal é que, tipo assim, teve pessoas de vários estados brasileiros que contribuíram, mas o mais legal é que teve pessoas dos Estados Unidos, do Canadá, saca, da França, que chegaram junto, que são pessoas que a gente conseguiu se conectar nesses últimos anos. E aí essas pessoas permitiram que a gente conseguisse pagar para mixar, masterizar e fazer a arte e tal. O cara que fez a arte também, muito nessa ideia de eu mandar o disco para ele, né, o Rafael Zucchi de São Paulo, falou, cara, ouve o disco e imagina, né? Imagina a capa. Como você quer, Dudu? Eu falei, cara, o artista é você. As músicas eu fiz, a capa é sua. Ele foi, me mandou, falei, cara, que louco. Aí outros artistas, outros designers e grafiteiros falaram, cara, por que você não pediu pra eu fazer? Eu também queria ser feito. Eu falei, então faz uma. E aí no final do ano a gente quer, né, em primeira mão agora, nem tinha falado isso, a gente quer fazer uma exposição de várias capas do disco, sobre o olhar de cada artista.
O Rafa de Brasília, eu mandei o disco pra ele ouvir primeiro, ele falou, putz, cara, tu é um cara tipo corajoso porque tu tá vindo na contramão de tudo que estão fazendo no rap, tá trazendo uma proposta nova. Eu falei, pô, a ideia do disco é essa, tipo assim, beber na fonte dessa galera toda, conversar muito e fazer a minha arte baseada naquilo que eu ouvi e tal. E um outro ponto é isso, os produtos a partir disso aí, né, das músicas e tal, os videoclipes. A gente fez o primeiro videoclipe. Pô, eu falei, ó, criei um grupo no WhatsApp, botei, ó, quem quiser participar do clipe, do roteiro e tal, entra no grupo. 50 pessoas entraram no grupo e decidiram o roteiro do meu videoclipe. Aí todo mundo, cara, isso não vai dar certo e tal. Eu falo, cara, o processo que é o mais interessante, já deu certo. E no dia, pô, eu adorei o resultado do videoclipe. A Conquista do Capoeirão. Foi o Juventude BXD. Que é o... Muitos adolescentes e jovens e adolescentes há mais tempo lá de Nova Iguaçu e de algumas partes da Baixada Fluminense colaram no vídeo. Tanto para produzir e tal. E eu só fui mesmo participar. Só fui, botei a cara, cantei e depois me entregaram o resultado. Na Conquista do Capoeirão foi um curso de audiovisual do Enraizados, onde os participantes do curso iriam fazer o roteiro, produzir e filmar. Então, como foi o pessoal da Rolo B, que tem uma estética totalmente diferenciada, eles gostam também de brincar com essa coisa de conceito de arte, o que é arte, vamos chocar e tal. E a gente fez um vídeo que... rápido, na verdade, né? Uma locação, plano sequência, que foi meio que uma performance filmada, saca? Então, assim, sem esse lance de perfeição, saca? Essa coisa toda. E aí, como eu tô estudando agora e tal, eu tô fazendo um curso de antropologia da arte, aí eu levo o vídeo pra galera ver, o pessoal fica muito louco, né, cara? Tipo, que coragem de fazer isso. É mesmo porque eu tô meio que abrindo mão de algumas coisas para esse processo de construção coletiva, até mesmo de conhecimento. Tá? E várias outras coisas vão aparecer. Eu falei pro Marcão, cara, o disco chegou e é só o início da história, né? A pontinha do iceberg, tem muita coisa para acontecer com esse meu novo filhinho aí. Você lançou um álbum e o Marcão tem lançado singles. Eu queria colocar essa questão para vocês. Né, que hoje a gente tem visto muitos artistas optando agora pelo single, por esse formato digital. Eu queria saber se isso foi uma escolha sua lançar single esse ano. Você vem lançando alguns EPs, né, que é o álbum, né, com menos músicas. Se isso foi uma escolha e saber o que você tem achado dessa experiência de lançar o single separado. Então, eu acho que eu também pensei muito nisso, assim, quando eu tava vindo pra cá. Um pouco mais alto que o pessoal. Ah, beleza. Eu pensei muito nisso quando eu tava vindo pra cá também. Eu acho que o José vai me perguntar sobre a questão dos singles. Eu li uma entrevista recentemente com o Dom Eric, que é um rapper de Fortaleza, se eu não me engano. Agora ele tá radicado em São Paulo. Que ele tava falando um pouco dessa questão dos singles também. E no começo do ano eu lancei um EP oficialmente mesmo, assim, lançamento oficial, distribuído. Foi um EP chamado Vermelho Outono. E é muito, muito louco que, além de estar combinando com o Dudu na vestimenta, olhando a capa dele também, a capa do meu EP também bebeu muito dessa ideia de ilustração. Foram as meninas do Desalinhadas que fizeram, que são um coletivo de design, são duas meninas lá de Nova Iguaçu, a Elaine e a Nathalie, são super maneiras, e elas assinam a identidade visual do projeto também que eu faço, que é o Hip Hop Conhecimento, que é uma série de encontros e palestras com profissionais do hip hop discutindo sobre a área, né, sobre como trabalhar com hip hop. E aí esse eu considero um lançamento de trabalho, porque nessa entrevista do Ari tava falando isso, sabe? Tipo, o álbum do Dudu é um trabalho, porque concentrou tempo, concentrou fluxo de dinheiro para poder ter os serviços, né, de mixagem, masterização e tudo mais.
design, o marketing, a distribuição digital em si. Eu acho que esse foi o lançamento, esse do ano inteiro assim, foi o lançamento de trabalho, foi esse EP. E nesse processo, no decorrer do ano, eu assinei com um selo, com a Mondé, que é um selo do Gabriel Marinho, que é um produtor, músico baiano que mora aqui no Rio já há alguns anos. E a gente já tinha uma história de trabalho já bem bacana, porque eu gravei com um grupo que faz parte do selo, que é o Carta na Manga. Participei do álbum deles de estreia. E gravei algumas outras coisas no estúdio que ele tem, até coisas minhas mesmo. Teve um EP alguns anos atrás que a gente lançou de remix da música Bang Bang, que era um single. Aí depois a gente explorou com várias faixas, fizemos vários remixes. Remix de faixas, né? Sim, também. E aí a gente já tinha essa história e a gente lançou um primeiro remix que foi da Print na Briga, do Rafa Moreira, que é um dos grandes nomes aí hoje da cena rap, da cena trap aqui no Brasil. Para marcar essa minha entrada no selo, eu já conheci o Rafa já há alguns anos já, quando ele estava lançando as primeiras músicas. E aí eu decidi manter uma sequência de lançamentos e tal. E esses singles vieram muito naturalmente, assim. Não necessariamente pela necessidade de ter uma nova música de trabalho, mas mais pela questão de fazer mesmo. E foram coisas que não demandaram tanto tempo, tanto esforço, porque, tipo, hoje a gente tem uma facilidade muito grande também de conceber música, de produzir, de gravar em home studio e tudo mais. Então é um nível de produtividade muito maior, mas que ao mesmo tempo satura também, né? Acho que tanto a gente quanto artista e o público mesmo. Mas acho que o grande lance dos singles hoje é a questão da cultura de playlist, saca? Tipo, hoje, para um contexto de consumo e de fluxo de divulgação, o próprio marketing dentro das plataformas de streaming, tudo induz o usuário aí no caso público, induz o usuário a consumir playlist. Sim. E a partir do momento que a gente, quanto artista, percebe isso, às vezes faz muito mais sentido, não que eu tenha tido essa intenção, faz muito mais sentido, às vezes, você ter um ritmo constante de lançamento de singles do que necessariamente ter um esforço muito maior em lançar um álbum. Porque vamos supor que se você está lançando com essa intenção da galera incluir música nas playlists, não digo só nas playlists de curadoria das plataformas, nas playlists de usuários normais, que às vezes tem muitos seguidores, às vezes pelo título, às vezes o cara botou o título engraçado, o cara nem usa Spotify, não usa Deezer, não usa nada, mas tipo assim, às vezes a pessoa achou o título, achou engraçado. Tem umas playlists muito doidas assim que eu vejo no Spotify, que tipo, cara, o cara nem usa o Spotify como rede, saca? Mas a playlist do cara tem, sei lá, 30 mil seguidores porque ele botou um título engraçado. Entendi. Saca? E aí eu vejo muito isso, a galera concentrando esse esforço às vezes de lançar um single que vai estar em várias playlists, do que lançar um álbum de 10 faixas que só 2, 3 vão ter esse trabalho. E é aquilo, o Dom L fala isso nessa entrevista também, do risco. Saca? Tipo, antigamente você tinha o risco de lançar uma música de trabalho, se concentrar todo o esforço nela, tipo, gastar um dinheiro com marketing, com publicidade, com jabá pra rádio e tal, e a música não bater. Saca? Hoje com o streaming existe muito mais pluralidade e versatilidade e com a questão também de facilidade de acesso aos equipamentos, de ter um home studio e tal. Você tem uma produtividade muito maior em que você pode ficar testando o quanto você quiser de várias maneiras possíveis, sem essa preocupação de que você gastou
não necessariamente gastou, mas investiu mais tempo e grana numa determinada música para não ter retorno, que às vezes aquela que você não fez com essa pretensão, você não teve esse investimento de tempo, de grana, a música simplesmente fluiu, tipo, da forma que foi. E às vezes aquela bateu mais que aquela que você realmente trampou, sabe? Eu acho que hoje tem mais liberdade, mas ao mesmo tempo acho que varia também de cada artista, acaba saturando. Eu senti assim, foi um período maneiro lançando singles, mas que me saturou um pouco, me despertou uma necessidade de pensar em algo, projetar algo maior, saca? Você estava falando das playlists, eu também queria saber do Dudu, que tem o hip hop bebeu muito na questão da mixtape, né? Que tem um formato tradicional conhecido na cassete, né? Que o pessoal gravava várias faixas, né? Usava coletânea, é uma coletânea, né? Você faz muitas mixtapes. Eu queria saber como é que você vê a função da mixtape, tanto de conhecer som novo, de conhecer artistas novos, hoje no digital. Como é que funciona hoje em dia? E por que você faz as mixtapes? Como é que você escolhe as pessoas? Sim. Posso fazer um comentário aqui que tem a ver, o Falcão 1P falou, bem que podia sair um novo disco, o mixtape do Comboio. Forte abraço pra você. É isso, pô. Léo, 3, ó. Aí, só falta tu. Cara, muito legal você perguntar isso, porque hoje mudou completamente, pelo menos dentro do hip hop, porque até onde eu sei, eu acho que mixtape foi uma parada que surgiu no hip hop. E hoje, sei lá, eu vejo artistas de pop, de outros gêneros lançando seu material como mixtape, com o título mixtape. Descaracterizou algumas coisas, né, como a questão de realmente as músicas estarem mixadas como se fosse um track só, dar essa impressão. E eu percebo muito isso, que é o seguinte, a mixtape virou tem um formato hoje talvez de álbum não conceitual, sabe? Porque geralmente as pessoas, quando pensam álbum, pensam numa coisa muito interligada, muito complementar, sabe? Um exemplo que eu tenho disso, no caso de rap internacional, eu acho que é o Good Kid, Mad City do Kendrick Lamar. Apesar dele ter o Dan agora ter muito essa cara também, e o Tio Pimp é Butterfly, mas eu acho que tem uma história ali no Good Kid, Mad City, saca? E eu vejo muito que a galera do rap bebe muito disso, na intenção justamente também de não necessariamente que essas faixas se comuniquem, e que não necessariamente também todas elas sejam músicas de trabalho, saca? Vira muito, a mixtape hoje é uma forma muito, vamos dizer assim, barata, a nível da galera que investe mesmo nessa questão de produção e tudo mais. É barata, você pega ali um punhado de músicas que você tem, que provavelmente vão impactar o público, e você trabalha algumas delas que vão ser assim, vão ser consideradas meio que hit, assim. Concepção geral, pelo menos comigo, assim, ela é muito de compilar mesmo, sabe? Tipo, às vezes eu tô gravando, comecei em outra e tal. Tipo, a minha mixtape Bastidores de uma Vida Aleatória surgiu muito disso. Eu comecei a fazer uma música, aí foi costurando outra, aí quando eu fui ver já tinha 12, saca? De uma hora. Pode crer. E aí quando eu fui fazer já tinha 12, quando eu fui ver já tinha 12 faixas, eu falei, pô, é isso, saca? Tipo, acho que vamos juntar. Só dar um recado, se encerrar a transmissão ao vivo, para quem quiser participar, eu vou iniciar novamente. Tá? Quando encerrar, vai encerrar em 1 minuto. Tá. Então, beleza. Como eu queria saber do em relação à mixtape, e já complementando, você está com um trabalho agora na academia do rap como construção de conhecimento. O Marcão acabou de falar da mixtape tendo essa função do conhecer
novas músicas, novos artistas, e o contrário, quando você pega o rap para falar sobre o conhecimento mais amplo, o que você tem percebido, né, nessa pesquisa? Isso tem influenciado também a sua carreira, né? Totalmente. Porque o rap ele é bem informal, cultura urbana, né? Como é que você, no encontro com a academia, como é que isso acontece? Então, assim, nessa questão que vocês falam de mixtape, a mixtape que a gente tem hoje, tipo assim, não é o mesmo conceito do que ela foi feita. É outra parada, tipo, além de não ser mais em tape, também não é mix, tá ligado? Então, é outra coisa. Concordo, tipo, em tudo que o Marcão disse também, a galera, a questão dos singles, a galera que vai lançar... eu acho que, tipo assim, os artistas agora contemporâneos e tal, que estão nessa era de internet, tem que lançar single mesmo, porque lançar um álbum é algo que é arriscado demais, é caro demais, é demorado demais, e às vezes você faz aquilo tudo, chega na hora e o negócio não funciona, saca? Passou o tempo e o negócio não funciona. No caso desse meu álbum, tipo assim, é um projeto que eu quero trabalhar com ele durante muito tempo, não só nos palcos, né? Então eu criei ele todo e depois eu vou fragmentar ele todo e trabalhar pouquinho por pouquinho de novo, porque tem algumas coisas acontecem e alguma das tuas músicas dá uma subida, saca? Então tem música minha muito antiga que volta, não sei porque a música, pô, o pessoal tá ouvindo essa música agora. Eu recebo num grupo de WhatsApp clipe meu que eu já gravei há não sei quanto tempo. E tem tudo a ver com a atualidade. Acontece alguma coisa no país, uma música minha velha volta, né? Porque eu tenho muito lance de recorte temporal. O tema do que está acontecendo na... Eu gravei uma música falando das Olimpíadas, da Copa do Mundo, uma música legado, falando sobre legado e tal. E a música, depois eu falei assim, putz, mano, eu fiz um recorte ali, essa música tem tempo de validade, depois isso não toca mais. Cara, tipo, essa é uma das músicas que, inclusive na academia, que quando eu passo o clipe, que é um clipe com vários recortes de coisas reais e tal, é um clipe que levanta muita discussão e aquilo, a pessoa fica... não é que dá mais importância do que o meu público que me dá enquanto artista, mas ele meio que dá uma dissecada na letra, saca? Então começa a comparar o que eu estava pensando, é um recorte territorial, é uma série de coisas a partir de uma música. E aí eu, quando comecei a levar isso, assim, o rap para dentro da sala de aula, para dentro de escola, comecei a trabalhar com a juventude de periferia e tal, eu consigo perceber que às vezes o cara não dá muita atenção, não consegue se conectar muito bem com a maneira que o professor está abordando alguma matéria, algum tema, mas quando trabalha com música, né, quando o negócio é mais lúdico, a coisa funciona. Então eu acho que o rap tem muito disso, que é uma linguagem. Eu trabalho muito com jovem de periferia, escola pública de periferia, mas também trabalho com a juventude de classe média alta da escola britânica. E o resultado é o mesmo. Então, em 3 horas a gente começa a trocar ideia e você não precisa falar nada, você fica quieto, eles dão um tema, eles começam a conversar e tem assuntos que são abordados só porque tem aquela roda de conversa. E aí quando você vai fazer a rima, ele fala, pô, cara, eu consegui fazer uma rima, eu consegui criar isso, e no final tem uma música. Aí a cereja do bolo é que eu levo um estúdio para a sala de aula, então o cara grava e sai com um pendrive com a música se ouvindo. Então assim, envolve muita coisa que às vezes a gente no dia a dia profissional, a gente não se dá conta de tudo isso que um simples rap envolve. Então, fazer rap para quem está no meio do rap é algo que é quase natural, né? É orgânico e tal. Para quem está fora, acha que é uma coisa impossível de se fazer, até quando experimenta. É igual você falar de dirigir. Quem dirige já nem pensa mais para dirigir. Mas quem não dirige fala, cara, 3 pedais, marcha, 5 espelhos, não sei o que, é impossível fazer isso. Até que começa na aula. Então o rap para mim hoje é isso, assim, é um campo de construção de conhecimento, né? Você chega, eu já tentei, a gente já fez a oficina de rap
na França com um jovem francês com a barreira do idioma e sai rap. A gente já fez com um universitário de Universidade Federal, com professor no meio da greve, todo mundo se odiando. E sai, maior climão e a gente lá de bucha no meio do negócio. E sai rap. Então, assim, sempre foi um desafio e eu falei, cara, eu preciso estudar isso, eu preciso pesquisar esse negócio a fundo para ver até que ponto realmente o rap pode ajudar nesse processo, inclusive esses estudantes que tem muito meu perfil quando eu era da escola, que eu sempre fui um cara, eu sempre tive problema com a escola, eu nunca fui um jovem problemático, eu sempre fui estudioso, mas eu estudava muito porque eu não queria estar na escola, eu queria passar com tudo logo para evitar. Então hoje em dia todo jovem, quando a gente vai na escola fazer um projeto de rap, antigamente a gente tinha as diretoras não queriam rap na escola. Né? Preconceito. Total. Não, que é bandido, que é marginal, blá blá blá. De aula. 25 anos depois, eu vivi para ver isso, o rap parece que virou parte da solução dos problemas. Então todo dia a gente recebe várias ligações para estar dentro da escola. Só que quando eu estou dentro da escola, o meu público, as crianças que a diretora manda pra gente trabalhar o rap é sempre o mesmo público, era eu antigamente. É o pessoal que tem na turma de correção de fluxo, é o pessoal que não se enquadra naquela caixinha que são considerados alunos problemáticos, que não respeita aquela hierarquia da escola, que são questionadores e tal. Que se tu for ver da minha geração de rap, era a mesma galera que estava na rua, né? Então se eu abrir uma oficina de rap hoje no Enraizados, na Baixada Fluminense, no meu território, a galera que procura para fazer o rap é desse perfil também, entende? Então, isso acendeu uma luzinha. Eu falei, cara, eu tenho que pesquisar isso. E eu descobri o seguinte: dentro da academia existem centenas de pessoas pesquisando rap e hip hop. Pouquíssimas são artistas do rap e do hip hop, né? Então, é um desafio muito grande a gente olhar para nossas ações, né? Então, quando eu digo isso assim, eu tenho que saber qual é o meu público e tal. Quando eu chego na academia, que eu falo desse projeto que a gente está fazendo, o pessoal fica, pô, como assim? É possível fazer isso? E aí a gente tem vídeos e a gente está documentando tudo. As pessoas veem que são capazes. E às vezes existe uma valorização disso em um outro ambiente, como academia, que talvez no palco a gente não tem essa valor, a gente está batendo cabeça, igual o Marcão falou, pô, a gente está fazendo música tal, e lança e o negócio não vai. E às vezes você faz um projeto com uma musiquinha com as crianças, e chega na academia, como que se faz isso? Eu faço com rap porque é a minha área, mas eu acredito que a arte como um todo é possível transformar através da arte. Não que a arte tem que ter uma funcionalidade, né? A gente pode fazer arte, eu faço arte. Consegue ver essa. Eu faço arte porque eu sou artista, mas sim, ela tem uma função social muito importante, né? Principalmente para situar uma galera, para a vida fazer sentido. Então tem muita gente que a partir tem um grupo muito grande no Enraizados hoje que era grupo do Rap Lab, das oficinas que a gente fazia. Então a gente para de ir para a escola do cara, o cara começa a ir para dentro do Enraizados e começa a produzir, começa a somar mais e a vida começa a fazer sentido, né? Então, putz, cara, é possível fazer dessa forma, talvez eu não precise só estar em cima do palco, eu posso ser um técnico disso, eu posso ser um cara do audiovisual, eu posso ser aquilo outro, então abre um leque de possibilidades a partir de uma teoricamente simples oficina, um simples encontro para produção de conhecimento, tá ligado? Desperta isso. Vamos aí, agora Marcão soltando um trecho de Santo. Vou falar também, vou falar também a história um pouco dessa música. Essa música, na verdade, é uma interpolação de uma letra que eu já tinha feito, que saiu nessa mixtape Black Friday que eu citei no começo. Foi uma dessas que eu lancei nessa onda de singles e tal. Essa música foi bem peculiar porque eu fiz quase o processo todo. Além de ter escrito, eu fiz o arranjo todo de base, eu mesmo gravei também, fiz a mixagem, a masterização e fiz a arte de capa também. Sempre
gosto de quando não tem alguém à disposição assim, próximo pra fazer. Às vezes a galera que dá uma moral, esse estilo tá enrolado e tal, às vezes eu gosto de pegar pra fazer, mas eu acho que essa foi uma das que eu mais gostei, assim, o processo todo da criação até chegar na arte também, acho que eu consegui imprimir tudo bem, assim, como eu gostaria que fosse, se fosse outra pessoa fazendo, saca? Esse single foi bem mais bacana por conta disso, né? O processo, né? Como eu tava falando, não é nem a chegada ao destino, mas a jornada que foi até lançar ela. Vamos lá. Na linha do trem tem pedra virando fumaça. Sei que é hard sem, nego, então sai pronto pra caça. E eu quero também, nego, eu vou acabar com as farsas. E sempre digo amém, que o que eu tenho não veio de graça. Meu bonde na rua, em todos os cantos nós brota. Meu bonde atua e os bichos estampam nota. Então fica na sua, que eu vim pra buscar minha cota. É que eu sou santo de rua, então não cruza a minha rota. Derramo um gole pro santo, acende uma vela pro santo, mas nego que ninguém é santo, não, nego que ninguém é santo, não, derrama um gole pro santo, acende uma vela pro santo, mas nego que ninguém é santo, não, nego que ninguém é santo, não, mas nego que ninguém é santo, não, 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 mas nego que ninguém é santo, nego que ninguém é santo, não, nego que ninguém é, nego que ninguém é. Bau! Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa live. Muito sucesso nos próximos projetos. A gente quer saber que irão vencer sempre. E é isso, até a próxima, pessoal. E o pessoal da live também, ó. Salve! Valeu!